Oi pessoal, eu sou a Fê Brandão, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vim com a minha família para a Austrália há 1 ano e meio, praticamente 1 ano e meio, e nós viemos estudar inglês. Sim, viemos com criança, inclusive estou no quarto da minha filha. Organizei esse cantinho aqui, tipo um cenáriozinho, sabe? Porque na verdade estava uma bagunça. E sim, viemos com crianças, vou deixar passando nos cards aqui em cima um vídeo que eu falei, que eu mostrei eles mesmos falando sobre como foi a adaptação deles no novo país, na escola, os desafios que eles enfrentaram e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá para esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre como foi o meu intercâmbio de inglês aqui na Austrália. Se eu acho que vale a pena, então assiste até o final. Depois de 1 ano e meio, e eu vim com zero inglês. Eu fui a cabeça do visto, eu vim para estudar. Nós compramos um intercâmbio de 8 meses. Na verdade, eram 6 meses de estudo e 2 meses de férias. Como nós gastamos 1 mês de passagem, porque a gente demorou 1 mês para chegar aqui, né? Porque a gente comprou a passagem só quando o nosso visto saiu, então compramos 1 mês depois para vir, então perdemos 1 mês de férias aí. Então eu estudei 6 meses e tive 1 mês de férias. Foi muito desafiador, porque viemos com crianças, como eu falei, mas eu quero contar para vocês como foi exatamente o intercâmbio de inglês, se valeu a pena e o que eu tô fazendo agora. Nós todos viemos com zero inglês, sabe aquele zero que você só sabe o que é cachorro, peixe, oi, nem direito em como você tá, tipo, não era suficiente, né? Chegamos aqui com esse tipo de inglês, chegamos aqui assim. E aí eu fui estudar. Quando você vai pra escola fazer seu intercâmbio de inglês, você precisa passar por uns testes para eles decidirem para qual turma você vai, né? Qual nível de inglês que você tem. Lá onde eu estudei, eu fiz os testes de speaking, que é a fala, fiz o teste de writing, também fiz o teste reading, que é a leitura. Tudo isso, gente, leitura, como era a minha leitura, que na verdade era tudo o teste online, só o speaking, que é a fala, que foi o teste com o diretor da escola, né? Tipo, ele falava comigo e, gente, foi muito constrangedor. Foi muito constrangedor. Eu não entendi o que ele falava, nada, sabe? E, tipo, ele ficou com o rosto vermelho. Foi muito constrangedor, porque eu realmente cheguei com zero inglês, né? Nada, eu não entendi nada que ele falou. Não vou dizer nada, mas, tipo assim, eu entendi 5% do que ele falou. E aí foi assim, fiz todos os testes, era tudo online, você respondia no computador, e aí, assim, foi definido qual nível de inglês que eu tava. Na escola que eu estudei, não tinha o primeiro nível de inglês, que é o beginning. Não tinha. Então eu fui pro menor depois do beginning, que era o elementary. Eu vou mostrar aqui pra vocês os livros, que assim, na verdade, quando eu comecei no elementary, esse daqui. A gente tava sem a escola tava sem o livro, então a gente usou vários papéis assim, ó. E eles todos os dias tinham atividades. Todos os dias tinham atividades para fazer. Eu realmente fazia todas as atividades. Eu estudava de verdade, até porque eu fiquei 3 meses sem trabalhar, só meu marido trabalhando. E aí eu consegui focar. Então, comecei no elementary, que foram essas cópias que eu mostrei para vocês agora. Passei de 5 semanas no elementary, o que foi muito pouco. Eu consegui evoluir muito, consegui mesmo evoluir meu inglês, porque eu realmente estava na sala de aula, não estava para brincar. Eu estava ali para aprender, eu estava com muita sede de aprender, sabe? De me comunicar, de desenvolver essa língua. Durante a minha adolescência, eu amava inglês, escutava música em inglês, mas, tipo assim, nunca foi aquele negócio que, tipo, eu estudava pela música. Não, eu gostava da música, gostava da banda. Aí eu gostava da melodia daquela música que eu tava ouvindo. E aí eu ia procurar tradução, só pra saber o que ela tava falando, entendeu? Mas não que eu entendia, nem o you, você, na música, eu não entendia, né? Mas eu gostava. E aí, se eu escutasse muito a música, eu conseguia entender algumas coisas. Mas, enfim, na minha adolescência, isso daí me ajudou. Não sei dizer se me ajudou. Na verdade, algumas palavrinhas ou outras, assim, de música que eu escutava na minha adolescência,
me ajudou, né? Mas, enfim. Então, eu comecei no elementary. Era incrível, gente, porque assim, você chega lá, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava uma escola de intercâmbio de inglês, né? Primeiro que tem gente de todos os países, né? Você vai encontrar brasileiro? Você vai. O que é um perigo, porque a tentação de você falar em português com eles é muito grande, principalmente no começo, que você não tem confiança, né, de falar, você não sabe nem o que falar, você não sabe para onde ir, você não sabe fazer. Você vai encontrar colombiano, de tudo quanto é lugar, né? Aqui na Austrália, assim, metade da população é imigrante. Metade da população da Austrália é imigrante. Então, isso não é novidade para ninguém. Tipo, você vê na rua, um australiano tá passando aqui na rua e tem um falando ali espanhol, tem um falando português aqui, tem um falando chinês ali. Isso é bem normal. Então, aqui a gente encontra pessoas de vários lugares do planeta. O que acontece? O professor, ele não... Como é que você acha que é a aula? É tudo em inglês. É claro, é tudo em inglês. Só que assim, eu não conseguia imaginar como era isso. O professor está explicando aqui uma parte de gramática, por exemplo. Ele está explicando em inglês. Ele está explicando em inglês, ou seja, você tem o trabalho de entender a gramática que ele está tentando te explicar e o trabalho de entender o que ele está falando. É tenso, é tenso. Mas foi exatamente assim. Então, passei 5 semanas no elementary, que era a turma mais assim de iniciantes que tinha. Inclusive, no elementary já tinha pessoas que já estavam mais de 5 semanas, tipo, já tinha gente que estava assim, 2 meses lá, tipo, 2 meses e meio. Tinha gente que já, tipo, ia se formar ali ainda, entendeu? Ia terminar o certificado, ia pegar o certificado no final do intercâmbio ali no elementary. E eu olhava aquilo, claro que eu não criticava, porque cada pessoa tem a sua velocidade de entender, de aprender, de tudo, né? E também muita gente trabalhava, não tinha tempo de estudar. Então foi uma coisa que, tipo assim, eu nunca julguei, nunca, nunca, nunca mesmo. Mas eu olhava e dizia assim, cara, eu tenho 2 filhos pra cuidar? Tenho. Eu não tô trabalhando, o que é ruim, né? Mas tudo bem, eu vou aproveitar esse tempo. Se eu posso, se eu consigo, eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar de verdade. E foi isso que eu fiz. Eu fazia todas as atividades de casa. Eu prestava atenção na aula e era engraçado, às vezes no elementary ainda, o professor chegava perto de mim, cara, ele tinha certeza, tu não tá entendendo, ele tinha certeza que eu não tava entendendo o que ele tava falando. Mas qual é a função do professor? É fazer aquilo entrar no teu ouvido de uma maneira mais suave, o seu ouvido ir acostumando com o inglês. E aí eu comento com o Naloy que era incrível como no começo, assim que a gente chegou, tipo, a pessoa tá falando inglês, blá, 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 blá. Tipo, pra gente, aquilo tudo que a pessoa falava, a gente não conseguia separar o que era, tipo, palavra. O que era uma palavra aqui, o que era uma palavra aqui, o que era uma palavra aqui. Não dava pra entender. Não dava pra gente separar o que era uma palavra, o que era outra palavra, o que era uma frase, o que era outra frase. Não dava, gente. Era como se fosse uma coisa só, uma linha só, assim, sem divisão de nada. E aí, é essa a função do professor, né? No começo, especialmente, é fazer o seu ouvido ir acostumando, sabe? É fazer o seu ouvido ir acostumando. Por isso que é importante, vou deixar no final desse vídeo, na descrição do vídeo também, eu vou deixar na descrição do vídeo e no final desse vídeo, um vídeo meu falando sobre 5 dicas para você aprender inglês mais rápido, saindo do zero para um inglês bonzinho, porque vocês vão ver onde eu saí em 6 meses de curso. Graças a Deus, graças a Deus. Foi Deus, foi muito Deus nesse processo. E aí, tudo bem, então foi assim, o professor falava, tipo, eu não entendia nada, e aí aquilo, cara, eu tenho que entender, eu tenho que entender. Então, todos os 5 passos que eu falei nesse vídeo, que tá aqui na descrição, eu realmente fazia, No final desses 5 meses, a gente fazia uma prova de todas as áreas, writing, speaking, reading, listening, são 4? São 4. 4? Enfim, gente, a gente fazia todas as áreas. E aí, se você atingisse uma nota suficiente para você passar de nível, você passava, você ia para a próxima turma. E foi isso que aconteceu. Fiz a prova,
Todos, né? Não tirei 100% em todos, acho que você precisava tirar 3, no mínimo 3 As e no mínimo 2 Bs. Eu acho que foi assim que eu passei, eu não tenho certeza. Mas foi mais ou menos assim. Porque eu realmente estudei muito, muito mesmo, muito mesmo. E aí eu passei do Elementary, eu fui pro Pre-Intermediate. E aí foi esse outro livro aqui, né? O Pre-Intermediate, que segue. Aí aqui a gente estuda todas as áreas também, nos livros, né? Em todos os livros, a gente estuda todas as áreas. E aí, atividade para casa, continuei fazendo as atividades de casa e tudo mais. Foquei. 5 semanas, fiz a prova, passei. Gente, meu Deus, eu lembro que toda vez que eu passava de uma sala para outra, eu festejava tanto, eu me alegrava tanto. Porque assim, não tem como você não se comparar, sabe? Não tem como você olhar você olhar para uma pessoa e dizer assim, cara, eu preciso chegar no nível daquela pessoa. Eu preciso, ela tá aqui na sala comigo. Pode ser que ela esteja, tipo, há 3 meses nessa sala aqui. E eu acabei de chegar, mas, poxa, olha, eu quero chegar no nível daquela pessoa. Ou então, uma pessoa que já tá há muito tempo e, tipo, você vê que parece que não sai do lugar. E você diz, cara, eu não posso fazer isso comigo. Se eu posso estudar, se eu tenho condições de estudar, eu vou estudar. Mas, enfim. E aí, 5 semanas de novo, fiz a prova, consegui passar. E aí eu fui pro Intermediate, esse livro aqui. E estudei. E aí, nessa época, a escola mudou. Não eram mais 5 semanas que acontecia. Toda semana tinha prova. Tinha 2 provas, toda semana tinham 2 provas. E aí, no final das 5 semanas, você pegava a média daquelas provas e ver se você conseguia passar. E, se eu não me engano, nessa época, eu já tinha começado a trabalhar. E aí, eu não estava mais conseguindo focar tanto em estudar. E teve outro problema nessa sala, né, do intermediário. O professor, os 2 outros professores que eu tive, na verdade foram mais, porque às vezes vinham substituir e tal, no meio pro fim às vezes mudava o professor, o que era um pouco complicado pra gente, mas enfim, deu pra levar. E aí, esse professor específico dessa sala era muito difícil, gente, porque ele era um australiano raiz, assim, porque aqui eu posso até gravar um vídeo falando mais sobre isso depois, o que eu acho dos australianos, né? Dos australianos que eu convivi, da minha experiência sobre a personalidade deles, o que eu acho deles. Eu posso gravar um vídeo depois sobre isso, deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre isso. E assim, pro meu entendimento de 1 ano e meio de Austrália, né? Os australianos que eu já tive contato, ele é um australiano raiz. Sabe? Ele não tem muito, tipo assim, tipo assim, de arrudeio, de falar alguma coisa. Tipo, ele era na lata. Só que pra mim, ele tinha uma coisa a mais, né? Ele era mal educado e agressivo. Ele não respeitava seu nível de entendimento. Ele não respeitava, pra mim, de novo, gente, pra mim, ele não respeitava você, né? Tipo assim, se ele falasse alguma coisa e você pedisse desculpa, né? Você errou alguma coisa, ele foi lá, fez o papel dele de corrigir, claro. Só que esse corrigir, você tem que ter cuidado. Se é um professor, né? Enfim, gente, não vou entrar nesse mérito, não. Mas enfim, às vezes pra mim, às vezes ele corrigia de uma maneira agressiva, grossa. Não somente direto, como pra mim são os australianos, eles são muito diretos, né? Na verdade, a língua inglesa é muito direta, não tem muito arrudeios, como tem o português. Eles são muito diretos, mas pra mim tinha uma coisa a mais que pra mim era falta de educação. E aí, se você falava sorry, ele falava don't be sorry. Don't be sorry. Tipo assim, não se desculpe, mas tipo uma maneira agressiva. Então, isso me travou muito, muito. Além do meio pro fim dessa turma, eu não ter mais tempo, eram provas todas semanas. Então, isso me atrapalhou um pouco, sabe? E eu não conseguia desenvolver na sala dele. Tinha
pra mim tinha pouco tempo, porque depende de cada professor, né? Pra mim tinha pouco tempo de cada área, né? Da fala, de listening. E pra mim, eu precisava muito do speaking. Eu precisava muito do speaking, que é a fala, e do listening, porque eu tinha muita dificuldade no começo. E aí tinha pouco tempo, mas eu não conseguia praticar na sala dele. Eu tinha medo de falar alguma coisa, eu tinha medo. Medo mesmo, eu tinha medo de falar na sala dele. E isso me travou. No final das 5 semanas, fez a média das provas, eu não me saí bem, né? E ele falou... E aí cada professor tem um momento de 5 minutinhos ali com cada estudante depois da prova, que é para decidir se vai ou não. Aí ele conversa com o aluno, enfim. E aí, pra mim, ele disse assim, não, você vai continuar aqui e tal, não sei o que, e eu, tudo bem, tá bom. E aí passou a próxima vez, né, de mudar de sala, tendo prova e tal, e eu ali naquela sala, eu amava ir pra aula de inglês, mas nessa época isso me atrapalhou bastante. E aí eu meio que travei. E aí passou essas semanas de novo, e aí deu o tempo de ir pra próxima turma, né? Deu tempo de ir para a próxima turma e aí eu fui conversar com ele. Eu tinha nota suficiente para sair da sala dele. Finalmente eu tinha nota suficiente. E aí ele conversou comigo e falou assim, ó, você vai para a próxima turma, só que eu quero que você me diga uma coisa, você me prometa uma coisa, que você vai treinar o seu speaking na próxima turma. Aí eu peguei todas as forças e todo o inglês que eu tinha naquele momento e falei pra ele assim, professor, eu vou treinar o meu speaking na próxima turma, eu prometo. Mas eu posso falar uma coisa? Por algum motivo, eu não sei porquê, na sua sala eu não conseguia. Em todas as outras salas que eu passei, eu conseguia muito desenvolver, falar, mas na sua eu não conseguia. Aí ele, sério, de máscara, assim, né? Ninguém nem usava mais máscara, só ele. E aí ele olhou assim, esse silêncio. Aí ele disse, tá bom, tá bom. Aí eu fui lá, tá bom, agradeci, pensei na minha cabeça, finalmente me livrei desse professor, graças a Deus. E aí parti para a próxima turma, que foi o Upper Intermediate. E aí nessa turma eu desenvolvi muito o meu inglês. Desenvolvi muito o meu inglês mesmo. Graças a Deus, a professora era muito boa. Inclusive, tenho foto com ela no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, por favor, me siga no Instagram aqui. Tem também na homepage aqui do canal do YouTube, tem também o link do meu Instagram. Também vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do meu Instagram. Então tem foto com ela, foi maravilhosa também essa professora. Amei essa professora, muito paciente, deixava a gente treinar, deixava a gente conversar, até discussões assim de polêmica, tipo uma polêmica que me marcou muito na sala dela. Foi uma polêmica sobre arrependimento, né? Se você se arrepende de alguma coisa na sua vida ou não, ou tipo assim, porque tem gente que falava, não me arrependo porque isso me tornou quem eu sou hoje, não sei o quê. Então a gente debatia. Então eu lembro muito que isso me marcou muito, né? Mesmo com os erros de inglês que até hoje a gente comete, né? O meu inglês não é perfeito, mas tipo assim, me viro, graças a Deus. Foi muito bom nessa turma. E aí, foi nessa turma que eu finalizei o meu intercâmbio de inglês. Meu certificado foi nessa escola que eu estudei, né? Eu gostava bastante da escola. Então, saí no Upper Intermediate. E eu fiquei muito, 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 muito feliz, porque quando eu fui começar o meu VET, que é como se fosse um curso técnico aqui na Austrália, eu não precisei fazer prova de inglês, porque eu tinha saído nesse nível de inglês. Eu saí nesse nível de inglês, então fui direto fazer meu VET, não precisei fazer mais nenhuma parte de inglês. E eu pretendia nesse vídeo contar pra vocês um pouco sobre o meu VET, né? Mas eu não vou conseguir, porque senão vai ficar muito grande, vai ficar para um próximo vídeo. Não sei se vai ser straight away depois desse vídeo,
ou se vai vir outro, provavelmente, e aí eu faço um falando sobre como é, se valeu a pena meu VET, se tá valendo a pena, porque eu tô terminando agora no final do próximo mês, graças a Deus, também. Então é isso, gente. Essa foi a minha jornada no meu intercâmbio de inglês. E sim, valeu muito a pena, porque isso depende de você. Isso depende das prioridades que você coloca. Isso depende de você não tem tanto tempo livre, mas você tem um pouquinho. Foca no seu inglês. Foca no seu inglês, que vai valer muito a pena. Abre muitas oportunidades de trabalho. Você se sente confiante para ir no mercado. Você se sente confiante para resolver alguma situação de qualquer coisa, gente. Então, pra mim, valeu muito a pena 6 meses de intercâmbio, né? Foram 6 meses de sala de aula e um mês de férias, né? Porque um mês a gente passou no Brasil. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha história. Gostaria muito de falar mais, porque teria muita coisa a mais pra falar de tudo que aconteceu comigo durante o meu intercâmbio de inglês, como era tudo, como eu me sentia, como era a minha rotina nessa época. Eu gostaria muito de falar tudo isso, mas o vídeo vai ficar muito gigante, muito gigante. Então, isso foi o resumo do meu intercâmbio de inglês, né? Que eu fazia na época. E eu sou muito feliz com essa história, sou muito feliz com o meu certificado, sou muito feliz com tudo isso. Então, pra mim, valeu muito, muito, muito a pena, mesmo com todos os perrengues de vir com família, com criança e rotina e tudo mais. Então, valeu muito a pena. Espero de novo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Compartilha esse vídeo com quem tem curiosidade de saber um pouco sobre como é o intercâmbio de inglês, pelo menos aqui na Austrália, né? Pelo menos o meu, que foi assim como eu contei pra vocês. E é isso, gente. E espera o próximo vídeo que eu vou contar um pouco pra vocês sobre a minha experiência do meu VET, como está sendo, né? Vou fechar um ano agora e aí eu vou fazer mais um ano, né? Que eu vou pegar um diploma agora. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.